Fala pessoal, Natanael Lima por aqui. Tô passando hoje para dar uma dica rápida e objetiva. Tô com uma geladeira Electrolux, é uma DFN 31. A reclamação da cliente é que a geladeira não congela no congelador e nem resfria aqui na parte do refrigerador, ok? Pra gente tá tirando essa grade aqui, essa grade frontal, essa proteção frontal aqui do evaporador, é apenas dois parafusos. Elas vêm com essas tampinhas aqui, pessoal. Aqui, esse detalhezinho aqui é para quem está iniciando. Às vezes vocês chega, se depara e não vê os parafusos, mas é porque eles estão embaixo dessas tampas, certo? Tirou as tampinhas, vem com a chave estrela, desparafusa. Depois é só desencaixar, ó, puxou para trás, ele vem tranquilo. Um detalhe, desencaixou aqui, ó. Aí nessa parte aqui o que a gente faz? Ela tem um encaixe bem embaixo. A gente vai levantar essa parte para cima, ó. Levantou. Aí agora deita mais um pouco e puxa. Essa Electrolux é diferente das outras geladeiras, por exemplo, que nem a Consul, que o ventilador fica ali junto ao evaporador. Essa daqui o ventilador vem na grade frontal, então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, certo? Para não estar quebrando aqui o chicote. É só desconectar aqui e fica livre. Mas antes de eu desconectar esse ventilador, quero que vocês olhem para o evaporador. Observem que o evaporador ele não tem a formação de gelo, o que é um sinal de que tem algo de errado. Espera aí, pessoal, deixa eu desconectar aqui, ó. Eu desconectei o ventilador. Ó pessoal, forma gelo aqui na entrada do evaporador, certo? Aqui no comecinho, mas não forma no restante. Nós vamos estar observando se mesmo com o ventilador desligado, se ele vai ou não formar esse gelo, se vai ou não completar esse evaporador de gelo. Vocês sabem que quando isso acontece, pode ser o quê? Pode ser problema no sensor de degelo, pode ser problema no sensor de temperatura externa, no caso das geladeiras eletrônicas, certo? Que trabalham com placa. E se for na geladeira convencional, pode ser problema no termostato, que esteja fazendo com que o compressor pare de trabalhar antes de atingir a temperatura. Mas não é o caso dessa. Eu já estava analisando ela não está com problema de desarme de sensores, ok? E nem tá com problema lá no relé de proteção. No relé não, pessoal, no protetor térmico. Às vezes o protetor térmico tá com problema, o motor começa a trabalhar, esquenta e vai desarma. Aí quando esfria volta de novo, mas não é problema lá. Então vai ser na área, na parte de refrigeração ou mecânica do compressor. A cliente, eu perguntei a ela desde quando ela estava sem gelar. A cliente me falou que foi depois da mudança. Aí eu perguntei a ela se essa geladeira tinha vindo deitada. Ela falou que veio em pé. No entanto, na hora que foi descer do caminhão, trouxeram ela deitada, chegou na cozinha e deixou ela deitada. Então o que pode ter acontecido? Todos já devem estar desconfiando. O filtro deve ter entupido, não é isso? Vamos. Esse filtro aqui, ó, esse camaradinho aqui deve estar cheio de óleo. A sílica deve ter fechado aqui com óleo e acaba que dificultando a passagem do fluido refrigerante, a velocidade do fluido refrigerante, ok? O que eu vou estar fazendo? Vou estar trocando esse filtro. Se tem óleo no sistema, se tiver eu vou estar fazendo limpeza no sistema, ok? Vamos aqui. Ela tá emitindo o sinal sonoro porque a porta ficou aberta. Pessoal, observem que agora, quando eu tirei o ventilador, ele começa a criar gelo no restante da turbulação. Eu vou estar aqui esperando um pouco para ver se ele vai encher essa parte de gelo, certo? O que pode estar acontecendo? Como o sistema lá deve estar entupido, ele não passa com fluido na velocidade e na quantidade indicada, então acaba que
não tendo a pressão, vamos dizer assim, de evaporação correta. E na hora que coloca o ventilador, ele começa a derreter o gelo, sendo uma vez um gelo fraco, ok? Então eu vou estar aguardando aqui para a gente depois estar olhando novamente. Bem, pessoal, já está com um bom pedaço, está começando a criar aqui o gelo, mas tá bem claro de que há sim uma obstrução ou uma falta de compressão no motor. Eu acredito que falta de compressão não seja diante do feedback que o cliente passou para mim, dizendo que virou esse equipamento. Então eu vou estar substituindo o filtro, dando uma recarga de gás e depois nós vamos estar vendo como que ficou, ok? Bem, pessoal, fiz a substituição do filtro, certo? Coloquei a válvula, fiz todo o procedimento, já coloquei aqui o coletor de água. Agora nós vamos estar observando como que ficou o evaporador. Pessoal, eu coloquei aqui algumas vasilhinhas com água, já estão pedradazinhas já. Eu vou tentar tirar ela aqui para você estar observando, tá? Ó, pessoal, como vocês podem estar vendo, tá bastante gelo, ó, de cima a baixo, da parte de cima até a última volta do evaporador, tá criando gelo. Então o problema era só mesmo a troca do filtro, certo? Que estava saturado. Então, pessoal, o vídeo o problema era esse, foi solucionado. Fica aí mais uma dica. Obrigado, se inscreve no canal e até a próxima.